Bom dia, crianças! Hoje é a nossa aula de escola dominical para as crianças. E a gente vai falar hoje sobre a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, né? Qual é o objetivo, qual é o fim do homem? Qual é o objetivo do homem? O que é o objetivo? O objetivo do homem O que significa ter um objetivo? é tipo assim, eu vou fazer um bolo, Ah, aí eu tenho que fazer, eu preciso dos ingredientes do bolo. exato. Então, é como fazer um bolo, né? A Gabriela falou pra gente, então, que o objetivo é como, eu vou fazer um bolo. Para eu fazer um bolo, eu preciso ter os ingredientes: farinha, ovo, fermento, chocolate, né? É. Os ingredientes, eles servem para eu chegar no objetivo que é o bolo. Fala, Alice. E também, se a gente tiver com, se a física bem importante, o bolo não o bolo pode dar ruim ou bom, porque se for a primeira vez dela ou dele, aí a pessoa que vai estar lá de visita vai experimentar e se e aí se a pessoa tiver sorte, aí a pessoa vai ser tá muito bom e se a outra não gostar vai falar muito ruim. Então, isso é importante, né, Alice? Não basta ter os ingredientes e querer fazer o bolo. É preciso saber fazer o bolo, não é? Porque se eu fizer um bolo ruim, com os ingredientes errados, as pessoas não vão gostar de comer, não é verdade? Se eu pegar os ingredientes errados, ao invés de açúcar pegar sal, ao invés de farinha pegar, sei lá, Pegar óleo. óleo, né? Então, meu bolo não vai ficar legal, não é verdade? Então, Gabriele, o que você vai falar? Pai, é tipo assim, eu sou criança e eu tenho dois objetivos. Quando eu crescer é louvar a Deus ou quando eu crescer pecar muito. Aí eu cresço louvando a Deus. É tipo um objetivo. E se eu pecar muito, eu vou ser filho do diabo e vai ter duas coisas ruins. Eu vou ser filho do diabo, mesmo eu pecando. Ó, vamos entender o que vocês estão falando. Assim como a nossa vida é cheia de objetivos, eu quero fazer um bolo, eu preciso dos ingredientes. Eu quero fazer comida, eu preciso de gás, fogão, essas coisas, não é verdade? Então a nossa vida é cheia de objetivos, não é? A vida, qual é o objetivo do homem? Do homem. Para que a gente existe? Para glorificar a Deus E amar. e se alegrar em Deus para sempre. São os dois grandes objetivos do ser humano, né? Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. Então, foi o que a Gabriela disse. As pessoas têm dois objetivos. Ou elas querem glorificar a Deus, ou elas querem continuar pecando. Não é? Tem como eu glorificar a Deus e vivendo pecando? Não, por causa que Deus não vai gostar e você vai ser filho do diabo. Exatamente, não é? É o que João, 1 João diz, que aquele que conhece a Jesus não vive pecando. O que é o pecado? O pecado é quando eu não faço a lei de Deus. É quando eu não pratico a lei de Deus. Pecado é tipo, eu fui lá, eu falo pra minha mãe, mãe, olha, quer dizer, minha mãe, ela fala pra mim, eu tô adolescente, Fala pra eu. ela fala pra eu limpar o chão e só que aí, em vez de eu limpar, eu fico assistindo TV. E aí depois ela fica brava comigo. Mas você não limpa o chão, você suja o chão às vezes. Eu limpo. Ó, a ideia é essa, né? A mãe passa uma tarefa pra mim, por exemplo, coisa que você faz.
Você não limpa chão. Você pega a vassoura e limpa chão? Não, só Não. pode ver pra brincar. Tá. Mas, por exemplo, coisas que a mamãe pede para vocês duas fazerem. Arrumar o quarto. Não é? Guardar os brinquedos, arrumar a estante de boneca. O que acontece muitas vezes? Ao invés de arrumar o quarto, vocês fazem? Fica assistindo televisão, deixam para depois. Isso de que maneira é um pecado contra Deus? Porque eu não estou honrando os pais que Deus me deu. E também a mamãe, que a mamãe mais pede pra gente arrumar o quarto, porque ela sempre bagunça o quarto. E aí, quando a mamãe ela pede, ela finge que não ouve e fica assistindo TV. Então, não pode fazer isso, não é verdade? Então, o objetivo do homem é glorificar a Deus, né? E como eu glorifico a Deus? Amando e obedecendo. Então a gente vai falar hoje sobre um homem, né, que amou e obedeceu a Deus. Este homem é Noé, né? Noé. Alice, vem aqui. Lê pra gente aqui, ó, esses 2 versículos sobre Noé. O 9 aqui, ó. Essa é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Isso. Então, Noé era homem justo, porque ele fazia as coisas certinhas, né? Ele cumpria a lei, né? Ele era homem íntegro, né? Em todas as áreas dele ele tentava fazer as coisas certas e ele andava com Deus, ou seja, ele não vivia no pecado, não é? Então, Noé, ele queria viver pecando ou ele queria glorificar a Deus? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E aí, para glorificar a Deus, eu tenho que amar e obedecer. Noé amava a Deus? Sim, porque a vida dele mostrava isso, não é verdade? E aí Deus mandou Noé fazer o quê? Construir uma arca. Por quê, irmãos? Olha só. Gabi, olha essa, lê pra gente aqui, ó. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isso. O que é corrompido? Não sei. É estragado. A terra estava estragada. Por quê? Porque os homens estragaram a terra. Os homens começaram a viver o quê? Querendo ficar só pecando e não glorificar a Deus. É tipo, eu sou uma planta, não é? É uma plantinha. Quer dizer, o Noé, ele glorifica a Deus. Só que se fosse ao contrário, e depois ele ia glorificar a Deus, porque quando ele tá glorificando a Deus, depois ele vai pecar de novo. Não, Gabriel, por enquanto não é isso. Por enquanto estamos falando que Noé, ele glorifica a Deus, ele quer... É possível que nós pequemos. Por exemplo, é possível que nós, apesar de sermos pessoas que tememos a Deus, que andamos com Deus, é possível que a gente caia em tentação, que a gente peque. E nós vamos ver que Noé aconteceu isso no final da história. Não é? Acontece isso. Não é? A vida cristã não é de perfeições. O perfeito é Cristo. Nós somos santificados em Jesus. Né? E aí Deus, ele decidiu o quê? Que ele ia mandar o dilúvio sobre a terra. Então ele mandou Noé construir uma arca. Como que Noé glorificou a Deus? Construindo a arca. Né? Agora é o seguinte, tem mar aqui para colocar a arca? Não. Não tem mar. Deus mandou Noé construir uma arca onde não tinha mar. É fácil isso? Não. Nem sempre obedecer a Deus é fácil. Né? Aí aconteceu o quê? Deus vai mandar para essa arca os animais.
né? Então ali, ó, a ovelhinha, os outros bichos, né? Os outros bichos vão ser mandados por Deus para a arca, né? Ah, A onça também, leva a onça lá. vamos ver se leu o cara. Não, ele tem que indicar, filha. Né? Vou pôr um pouco mais pra cá. Isso. Deveria ficar aqui. Então, Deus foi preenchendo essa arca. Os animais entraram na arca. Mas quantas pessoas entraram na arca além dos animais? Deixa eu mudar a frase. Ficou feia a frase. Olha, quantas pessoas entraram na arca? Só vai ler. Só a família do Noé? O Noé, a esposa do Noé, os 3 filhos, como eles se chamavam? Cão, Sem e Jefité. E as esposas de cada filho. Mas ué, não tinha outras pessoas ali? Por que elas não entraram na arca? Por causa que ela achava que não ia chover. Elas não acreditaram na promessa de Deus. E aí? E há muitas pessoas hoje que também não acreditam. Assim como Deus lá no passado disse que haveria um dilúvio e que quem não estivesse na arca seria morto pelo dilúvio, Jesus disse que ele viria igual nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas estavam casando, se dando casamento, comendo, bebendo, sem se preocupar com a vida, mas um dia Jesus voltará, igual no dilúvio. Há muitas pessoas hoje que também não acreditam nisso e vivem como se Deus, não existisse, não é verdade? Assim como havia arca para salvar as pessoas lá do dilúvio, existe Jesus Cristo que nos salva do juízo de Deus, não é? Aí as pessoas não acreditaram, estava todo mundo lá de boa, não é? Mas um dia aconteceu o quê? Começou a tempestade. Agora a Alice vai colocar isso aqui, né? Uma tempestade muito forte, não é? E aí, o que aconteceu? Choveu por quanto tempo? 40 dias. 40 dias e 40 noites. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Olha só. Aconteceu que tudo virou água. Tudo virou água. Olha só, gente. Até as montanhas mais altas foram cobertas pela água. Me ajuda aqui, filho. Isso. Tá caindo tudo. Até as montanhas mais altas foram cobertas pela água. E a chuva continuava ali, ó. Opa, tá caindo. Vamos colocar direitinho aqui, né? Isso, agora não vai cair mais. Né? A chuva continuava ali. 40 dias. Você tá vendo montanha aí, Alice? Não, só água. Só água, não é verdade? Só água e escuridão, não é verdade? Mas depois de 40 dias, sumiu a tempestade. Né? Sumiu a tempestade e apareceu as nuvens, né? Espera, o pombinho espera. Né? Sumiu a tempestade. E aí a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé e dos bichos que estavam na arca. Não é? E aí, quanto tempo levou para a água começar a baixar? 120 dias. Então Noé entrou ali naquele negócio, fica em casa. Né? Fica em casa. Qual é a casa de Noé? Era a arca. Não é verdade? Aí acontece, irmãos. Deus se lembrou, né? Aí Noé, ele foi lá, gente, e ele precisava saber se a água tinha baixado em todos os lugares. Então qual foi a primeira providência... Senta ali, filha, um minutinho só. Qual foi a primeira providência que Noé tomou? Né? Ele mandou os corvos verem se a água tinha baixado. Né? Então olha só, ele soltou um corvo. Ao cabo de 40 dias,
depois que havia acabado a chuva, abriu Noé a janela, essa janelinha aqui, tá vendo? E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois ele soltou uma Pomba. pomba. Olha! Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar, voltou. Esperou outros 7 dias, né? E a pomba voltou com um ramo de oliveira, mostrando que não só a água tinha baixado, como havia agora vegetação, não é? Havia vegetação. Então, irmãos, um minutinho só, gente. Então, vamos. Ali, tá aqui atrás, ó. Calma. Ó. Aí, irmãos, o que aconteceu? O que Noé fez quando ele saiu da arca? Ele... Fez um Arco-íris. Ele fez o arco-íris? Não. Ah? Ele fez o arco-íris? Não. Não, né? Ele fez um culto a Deus. Ele cultuou a Deus. Ele agradeceu a Deus. E Deus fez o quê? Deus colocou um arco-íris, né? O arco-íris simboliza o quê? A aliança entre Deus e o homem, né? Noé. Por quê? Porque Deus prometeu para o Noé que ele não mais destruiria a terra, né? Desse jeito. O arco-íris, né? Já viram aquela arma que é o arco e flecha? Que você pega assim, atira nas pessoas, né? Então, o arco é uma arma, né? Agora, só que o arco de Deus está pendurado, ó. Ele é inofensivo, está pendurado. Então ele quer dizer que o Deus não vai mais mandar chuva e estragar a terra. Exato. Só que o Senhor voltará no dia do juízo, né? Então, Noé glorificou a Deus como? Fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Quer antes do dilúvio, porque ele era um homem justo, íntegro, que andava com Deus, quer nos dias do dilúvio. Só que é possível que alguém como Noé, apesar de ser justo, íntegro e que andava com Deus, ele também pecou. Depois que acabou tudo isso, ele vai plantar uma vinha, ele vai fazer vinho e vai se embebedar. Pode se embebedar? Pode ficar bêbado? Não. Não. A pessoa bêbada perde a razão, ela fica loucão, não é? Tipo, é igual uma história que eu vi no YouTube, que é assim. Uma filha, ela ia pra faculdade, a mãe tava muito feliz. Só que aí, uns amigos falsos foram lá e falaram, vamos pro baile. E aí, ela disse que ia por causa que eles insistiram muito. Só que aí, eles falaram pra ela beber. E ela bebeu tanto, e ela ficou muito louca. E aí ela voltou pra casa bebendo, chamou a mãe de louca, chamou a mãe de várias coisas. E aí, quando ela aí no dia seguinte, ela foi e não obedeceu mais a Deus, porque no início da história ela também ela obedecia a Deus. Então, aí ela entrou numa vida de pecado, né, filha? Então Noé, ele ficou bêbado e isso trouxe consequências para ele e para a família dele, né? Mas isso mostra, irmãos, que nós temos que, nós não podemos achar que porque eu obedeci a Deus hoje ou ontem, eu estou livre de obedecer a Deus para sempre. Eu tenho que obedecer a Deus todos os dias. Todos os dias. Se eu não obedecer a Deus, eu vou cair no pecado. Não é? Mas é filho do diabo. Então, aquele que peca, que vive no pecado, vive da maneira como aquele que vive no pecado, que é o diabo. Não é? Então, agora a Alice e a Gabriela vão acabar a nossa aula orando. Obrigado pelo obrigado por tudo. Sim. Olha pela Alice, por mim, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha por tudo. Sim, Deus. Até que acabe a quarentena, por tudo. Olha, Deus, e a gente volta aí a igreja, a escola, olha pelas todas as famílias, olha pela minha, por tudo. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Deus abençoe a todos. Tchau!